Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje estaremos falando sobre a hidrosfera. Hidrosfera é a porção líquida da Terra, na qual possui uma distribuição total, quando comparada aos continentes, em 70% de disponibilidade de águas, e nós temos apenas 30% de disponibilidade de terras continentais. Isso quer dizer que o planeta Terra, bem que poderia se chamar planeta Água, mas é planeta Terra. Bom, temos dois tipos de águas: as águas salgadas e as águas doces. As águas salgadas, elas são provenientes dos mares e oceanos. E estas águas salgadas, elas têm uma quantidade esmagadora de 97% de disponibilidade. Em contrapartida, as águas doces, nós temos apenas 3% de disponibilidade. Essas águas salgadas, elas possuem... Por que água salgada, gente? As águas dos mares e oceanos, elas se tornam salgadas em milhões e milhões de anos. Ou seja, os rios que percorrem todos os seus percursos, eles vão lixiviando, erodindo os sais minerais das rochas, e os rios, nos seus fluxos constantes, eles não acumulam sais minerais, eles conduzem, eles carregam sais minerais até os seus deságues nos mares e oceanos, fazendo com que lá nestes ocorra assim o acúmulo de sais minerais ao longo de milhões de anos. Assim, os mares e oceanos se tornam salgados. E por que o uso dessas águas não é o mais adequado em larga escala? A gente tem uma inviabilidade econômica no seu uso em larga escala, devido ao fato de que precisamos dessalinizar as águas dos mares e oceanos. Isso já encarece o custo produtivo. E, além disso, como é que nós iríamos resolver a questão do transporte, né? Se as águas salgadas, mesmo dessalinizadas, elas são extraídas lá dos oceanos e mares, imagina você transportar isso para o interior de todos os continentes. Imagina, haja aqueduto, haja caminhão, haja possibilidades de transporte que fica inviável. Obras faraônicas, é inviável o uso em larga escala dessas águas salgadas. As águas dessalinizadas, elas até possuem usos localizados, como navios de guerra, submarinos, até indústrias localizadas, ou quem sabe residências também localizadas bem próximas a áreas costeiras, que dali mesmo bombeiam a água salgada e fazem o uso dessalinizando-a, né? Mas isso são usos locais. Usos em larga escala é inviável. Então, a gente não vai ter o foco nesses 97% de águas do planeta. Uau! Isso quer dizer que o foco de uso econômico e uso biológico é ligado aqui em apenas 3% de disponibilidade mundial. E essas águas doces, também chamadas de águas continentais, elas são distribuídas entre os rios, lagos, geleiras e as águas subterrâneas. Veja bem, entra de novo a questão do raciocínio da viabilidade econômica. A maior viabilidade econômica de uso está relacionada ao uso de águas de superfície, porque as águas subterrâneas, apesar de nós termos também a possibilidade técnica de uso, bombeando 24 horas por dia de lá do subsolo, a extração dessa água, o custo de extração, de uso dessa água se torna elevado, fazendo com que esse custo tenha que ser repassado para os produtos finais produzidos em larga escala. O seu uso
Ainda assim, em larga escala, é uma viabilidade econômica maior do que as salgadas, mas mesmo assim, a viabilidade econômica cai no uso das subterrâneas em comparado com as águas de superfície. Nesse raciocínio de distribuição, dos 100% de águas totais que nós temos no mundo, 97% são salgadas e 3% apenas são as águas continentais. Veja só, as águas salgadas, por questão já explicada, possuem inviabilidade econômica de uso. Então, vamos trabalhar na questão dos 3% das águas continentais. Desses 3%, nós temos 1% de águas severamente poluídas. São águas com quantidades enormes de radiação, águas radioativas, são águas com metais pesados, águas de descarte industrial que são severamente poluídas. Estas águas, assim como as águas das geleiras, é questão de inviabilidade de uso de duas vias. Usar águas das geleiras se torna inviável o uso técnico, não tem como a gente ter a capacidade técnica de ir lá nas geleiras, tentar descongelar as geleiras e, gente, seria uma catástrofe mundial. Tentar descongelar as geleiras, para quem não sabe, geleiras são águas doces, lá nos polos, e a gente iria com certeza perder o controle desse degelo. Essas águas iriam parar nos oceanos, iria elevar o nível médio dos oceanos absurdamente e diversas cidades costeiras estariam debaixo das águas oceânicas. Seria uma catástrofe mundial. Por isso, essas águas severamente poluídas e as águas das geleiras, elas não são usadas. Então, gente, dos 3%, 2% são descartados. A gente basicamente tem 1% no mundo de uso. E esse uso é duplo. Uso biológico e uso econômico na questão da produção industrial. Então, desse 1% dá para piorar a novela, professor? Dá. Desse 1% disponíveis, de águas disponíveis no mundo, nós temos 70% desse 1%, 0,7%, de águas subterrâneas, nas quais eu expliquei que a viabilidade econômica da água subterrânea perde em comparação com as águas de superfície. E as águas de superfície com a sua maior viabilidade econômica são as águas mundialmente falando, nas quais o ser humano está correndo atrás, precisando na questão biológica e na questão econômica. Então, o uso de águas no mundo é um uso estratégico e extremamente escasso, 0,3% disponíveis. E aí, poxa, ainda dá para piorar a novela? Cacilda, dá para piorar a novela? Dá. Desses 0,3% no mundo, ainda tem a questão da má distribuição, onde regiões lá no Oriente Médio, por exemplo, e partes da Ásia, já estão severamente sofrendo de sistematização de falta de água. E aí nós temos um problema muito sério para a humanidade resolver. E essa distribuição, ela está aonde? Ela está tendo uma grande concentração aonde? Na América do Sul. E o Brasil é o país mais rico em águas, né? Agora, pera aí. Então a gente pode tomar 1h30 de banho, 2 horas de banho, que tem água pra caramba aqui nesse país. Não! O uso da água torna-se relativo à disponibilidade local e à sua demanda populacional, o seu consumo. Veja só, tem muita água no Brasil, mas muita água, por exemplo, lá no norte, lá na Amazônia. O Rio de Janeiro, São Paulo, que são as regiões mais populosas do Brasil. Você acha que nós vamos ter aqui no Sudeste o uso lá, a captação do uso lá das águas da Amazônia? Primeiro, seria uma catástrofe ambiental. Rebombear, recanalizar as águas da Amazônia para uso aqui do Sudeste. Iria ser um dano ambiental severo lá no bioma da Amazônia. Agora,
Outro problema, a questão faraônica dessa obra. Haja aqueduto, haja transporte 24 horas, porque o uso de água se torna 24 horas, é uso constante. Então, não é a água da Amazônia, não é a grande quantidade disponível de água no Brasil que vai servir o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Então, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro já passaram, alguns anos atrás, por crises hídricas severas, tendo seus reservatórios em volumes mínimos. A gente acaba sendo dependente muito a questão da produção energética no Brasil, que está 80% ligada basicamente às hidrelétricas. A gente fica muito ligado à necessidade de chuvas. E aí eu já estou entrando numa próxima aula, que é sobre a questão da produção das fontes de energia no mundo e no Brasil, né? E aí a nossa conta de luz, ela se torna mais cara quando a gente tem a necessidade de ligar as nossas termoelétricas. Aí a nossa bandeira passa de verde para amarela, de amarela para vermelha, né? As nossas contas ficam mais caras de energia porque a gente tem produzido energia elétrica dependendo das termoelétricas, por questões de consumo ligadas à produção voltada para as hidrelétricas do Brasil. Se chove menos, usamos mais as termoelétricas e a conta de luz fica mais cara. Mas isso é assunto para a próxima aula. Bom, pessoal, fiquem com Deus. Chegamos ao final de mais uma aula. Até logo.